Olha, eu preciso contar uma história que aconteceu no meu consultório semana passada. Um paciente de 55 anos, vamos chamá-lo de Roberto, veio com os resultados do PSA nas alturas e a próstata aumentada. Quando perguntei sobre a vida sexual dele, sabe o que ele me disse? Doutora, faz 5 anos que não tenho relação nenhuma, nem com minha esposa, nem sozinho. Simplesmente parou tudo. E aí eu perguntei: Roberto, você sabia que a falta de atividade sexual pode ser tão prejudicial quanto o excesso? Ele ficou chocado. E provavelmente você também está, né? Pois é. Hoje vamos falar sobre um assunto que poucos médicos têm coragem de abordar: o que acontece com a próstata dos homens que se masturbam diariamente? E mais importante ainda, qual é a frequência ideal para manter essa glândula saudável? Meu nome é Beatriz Tavares, sou médica há mais de 15 anos aqui no Brasil. E se tem uma coisa que aprendi nesse tempo todo é que a próstata é como aquele amigo que ninguém lembra até ele dar problemas. Todo mundo fala dos testículos do pênis, mas a próstata, essa fica ali esquecida até o dia que resolve cobrar a conta. E olha, ela cobra caro, viu? Por isso, hoje eu vou te explicar de forma bem clara, sem rodeios, o que realmente acontece com essa glândula tão importante quando você tem atividade sexual regular, seja com parceiro ou sozinho. E antes que você fique preocupado achando que eu vou falar que masturbação faz mal, deixa eu te tranquilizar, não é bem assim. Na verdade, estudos da Universidade de Harvard mostraram que homens que ejaculam cerca de 21 vezes por mês têm 20% menos chance de desenvolver câncer de próstata. Surpreendente, né? Mas calma, porque tem um porém. Tudo na vida precisa de equilíbrio, nem de menos nem de mais. E é exatamente isso que vamos destrinchar aqui hoje. Então, pega teu cafezinho, senta confortável e vamos conversar de verdade sobre os 7 principais efeitos que a masturbação diária pode causar na sua próstata. E prometo que no final eu vou te dar um número bem específico sobre qual é a frequência ideal, combinado? Primeira mudança: melhora da função e adaptação da próstata. Olha só, a próstata não é só uma glândula parada ali sem fazer nada. Ela trabalha e muito. Toda vez que você ejacula, seja no sexo ou na masturbação, ela produz uma parte significativa daquele líquido que sai. Esse líquido é fundamental porque ele transporta e protege os espermatozoides. É tipo um Uber 5 estrelas para os seus nadadores, entendeu? Quando você passa a se masturbar com regularidade, a próstata entra num ciclo de produção constante. É como se ela fosse uma fábrica que precisa manter o estoque sempre renovado. E sabe o que acontece? Ela se adapta, fica mais eficiente, produz melhor, responde mais rápido. É uma resposta adaptativa do corpo, sacou? Agora, essa atividade aumentada geralmente não é prejudicial, mas pode causar alguns efeitos físicos, sim. Por exemplo, a próstata pode aumentar temporariamente de tamanho. É tipo quando você vai na academia e o músculo fica inchado depois do treino. Não é nada grave, mas você pode sentir uma sensação de pressão ou peso na região pélvica, especialmente se não der tempo para a glândula se recuperar entre uma ejaculação e outra. Com o tempo, se você mantém essa frequência alta, a próstata estabelece esse ritmo como novo normal. Ela literalmente se adapta à demanda diária. É impressionante como o nosso corpo é inteligente, né? Segunda mudança: inchaço temporário e alterações na circulação. Vou te explicar uma coisa que pouca gente sabe. Durante a excitação sexual, há um aumento enorme de fluxo sanguíneo para toda a região pélvica, incluindo a próstata. É por isso que tudo fica mais sensível, mais cheio. A glândula literalmente incha, é uma resposta natural do corpo ao aumento da atividade. Depois da ejaculação, a próstata não volta imediatamente ao estado normal. Leva um tempo para a circulação diminuir e para a tensão acumulada aliviar. É tipo quando você corre uma maratona, o coração não volta ao ritmo normal na mesma hora, né? Precisa de um tempo de recuperação. Para homens que se masturbam todo dia, esse inchaço pode ficar meio que constante. Você pode não perceber muito, mas às vezes rola uma sensação de latejamento leve na região pélvica ou aquela sensação de peso depois de ejacular. Isso em si não é prejudicial. Mas presta atenção, se o inchaço vier acompanhado de dor persistente, aí já é sinal de que algo pode estar errado. Pode ser inflamação ou irritação. E aí você precisa procurar um médico. Beleza? Terceira mudança, e essa aqui é super importante: melhora da drenagem prostática e suas consequências. A ejaculação é um processo natural que permite à próstata expelir os líquidos que ela produz. Sem ejaculação regular, esses líquidos podem se acumular. E acredite, isso não é bom. Pode causar desconforto e até aumentar o risco de infecções.
A drenagem diária ajuda a manter a higiene da glândula. É tipo limpar a casa regularmente. Se você não faz isso, a sujeira acumula e depois fica muito mais difícil de resolver. A masturbação ajuda a reduzir o risco de prostatite, que é uma inflamação da próstata que causa dor, complicações urinárias e até febre. E tem mais. Estudos sugerem que a ejaculação regular pode reduzir o risco de câncer de próstata, como eliminando toxinas e outras substâncias potencialmente prejudiciais que poderiam se acumular na glândula. É como se você estivesse fazendo uma faxina interna regular. Legal, né? Mas olha, precisa haver um equilíbrio delicado aqui. Embora a drenagem regular seja importante, o excesso pode sobrecarregar a próstata desnecessariamente. Se a glândula fica produzindo e secretando líquidos sem parar, sem tempo suficiente para se recuperar, pode levar à fadiga e até à inflamação leve ao longo do tempo. Por isso eu sempre falo, moderação é a chave. E aqui vai uma dica de ouro. Boa hidratação e uma dieta rica em elementos que fazem bem para a próstata, como zinco, vitamina D e ômega 3, podem promover a saúde da glândula, especialmente para vocês que temem uma vida sexual ativa. Castanha do Pará é rica em zinco. Peixes como salmão têm ômega 3 e pegar um solzinho de manhã ajuda na vitamina D, simples assim. Quarta mudança: aumento da sensibilidade prostática e alterações na regulação hormonal. Olha, a masturbação diária não afeta só a próstata fisicamente, mas também o ambiente hormonal dela. A próstata é supersensível aos hormônios masculinos, como testosterona e dihidrotrotose, o famoso DHT. Esses hormônios controlam o crescimento e o funcionamento da glândula. Quando você ejacula com frequência, pode haver pequenas flutuações nos níveis hormonais. O corpo responde ao aumento da atividade sexual. Para alguns homens, essas flutuações hormonais podem aumentar a sensibilidade da próstata. Você pode perceber mais as sensações na região pélvica ou ter um leve desconforto depois de atividade física intensa. Para homens que já têm condições pré-existentes como hiperplasia prostática benigna, que é aquele aumento benigno da próstata que acontece com a idade, essa sensibilidade pode ser mais pronunciada. E tem outra coisa: as flutuações hormonais podem afetar a consistência e a composição do líquido seminal. Alguns homens que se masturbam diariamente podem notar mudanças na espessura ou na quantidade do ejaculado, o que está diretamente relacionado à atividade da próstata e à regulação hormonal. Mas calma, essas mudanças geralmente são inofensivas. Fazem parte do processo de adaptação da glândula à estimulação diária. Não precisa entrar em pânico. Quinta mudança: tempo de recuperação prolongado e fadiga prostática. Nos homens que se masturbam todo dia, a próstata e as estruturas adjacentes passam por um ciclo constante de estimulação e recuperação. A próstata é muito adaptável, mas o estresse persistente pode levar ao que a gente chama de fadiga prostática. Esse estado não se manifesta de repente, se desenvolve gradualmente, conforme o ciclo repetitivo de produção de fluido. Inchaço durante a excitação e contração durante a ejaculação vai fazendo efeito. Um dos principais indicadores dessa fadiga é uma fase de recuperação mais longa após a ejaculação. Você pode notar que seus orgasmos ficam menos intensos, menos satisfatórios. Isso indica que a próstata e os músculos pélvicos não estão se recuperando completamente entre as ejaculações. Além disso, pode rolar uma sensação de dor surda ou leve desconforto na região pélvica, especialmente depois de várias masturbações seguidas. A fadiga prostática também pode afetar os hábitos urinários. Como a glândula envolve a uretra, irritações ou inflamações leves podem levar a mudanças temporárias no fluxo urinário, incluindo redução do jato ou aumento da urgência para urinar. Embora esses sintomas geralmente desapareçam com repouso, eles enfatizam que a próstata, como qualquer outro órgão do corpo, precisa ser tratada com moderação. Para aliviar essa fadiga, você pode considerar incluir dias de descanso na rotina. Isso facilita a recuperação completa da próstata. E de novo, boa hidratação e uma dieta rica em substâncias anti-inflamatórias, especialmente ômega 3, além de zinco e vitamina E, podem contribuir para a saúde e resistência da glândula. Sexta mudança: risco de irritação ou inflamação da próstata. Outro efeito da masturbação diária é a possibilidade de irritação leve ou inflamação da próstata, especialmente se a atividade for intensa ou prolongada demais. Durante a ejaculação, a próstata se contrai vigorosamente para liberar o fluido seminal. A repetição frequente dessa técnica pode levar a uma maior sensibilidade ou irritação da glândula. A inflamação prostática pode se manifestar de várias formas.
Alguns homens podem sentir uma sensação persistente de peso ou dor na parte inferior do abdômen ou na região perineal, que é aquela área entre o escroto e o ânus. Em algumas pessoas pode haver uma leve sensação de queimação ou formigamento após a ejaculação, o que indica possível superestimulação da glândula. Em alguns casos, essa irritação pode evoluir para uma prostatite, que é uma inflamação da glândula que pode levar a sintomas mais graves, como desconforto pélvico, dificuldade para urinar ou até febre. Embora a prostatite esteja principalmente associada a infecções bacterianas, variantes não bacterianas da doença às vezes podem estar ligadas a fatores de estilo de vida, como estimulação excessiva da próstata. Para reduzir o risco de irritação, é fundamental masturbar-se com cuidado. Lubrificação adequada. Evitar métodos excessivamente vigorosos e permitir tempos de recuperação para a glândula podem ajudar a proteger a próstata do estresse excessivo. Se o desconforto persistir ou piorar, é essencial consultar um médico para descartar possíveis condições subjacentes. Combinado? Sétima mudança: alterações hormonais e seus efeitos na função prostática. Como eu já mencionei, a masturbação diária não afeta apenas fisicamente a próstata, mas também influencia o ambiente hormonal da glândula. A próstata é particularmente sensível a hormônios masculinos como testosterona e seu derivado mais potente, a dihidrotestosterona. Esses hormônios controlam o crescimento e a funcionalidade da glândula e a ejaculação frequente pode influenciar suavemente seu equilíbrio. Quando a masturbação se torna uma prática diária, o corpo se acostuma otimizando seus mecanismos hormonais. Isso pode levar a uma mudança na produção de fluido seminal. A próstata e as vesículas seminais precisam se esforçar para acompanhar a demanda. Você pode notar mudanças na consistência ou no volume do ejaculado, o que indica flutuações na atividade glandular e no equilíbrio hormonal. Com o tempo, essas alterações hormonais também podem afetar a sensibilidade da próstata. Alguns homens podem ter orgasmos mais intensos, enquanto outros sentem menos prazer devido à atividade aumentada da glândula. Além disso, a ejaculação repetida pode levar a uma queda temporária nos níveis de testosterona, já que o corpo trabalha para repor suas reservas hormonais. Embora essas mudanças sejam geralmente insignificantes e reversíveis, elas destacam a necessidade de equilíbrio. Manter um equilíbrio hormonal ideal através de nutrição adequada, exercício regular e gerenciamento eficaz do estresse contribui para promover a saúde e funcionalidade da próstata, mesmo com uso frequente. E agora vem a pergunta que todo mundo quer saber, mas doutora, qual é a frequência ideal? Então, olha, vou te dar uma resposta bem honesta, baseada em estudos científicos e na minha experiência clínica de mais de 15 anos. A frequência ideal fica entre 2 a 3 vezes por semana, o que dá aproximadamente 20 a 21 vezes por mês. É esse número mágico que os estudos de Harvard identificaram como ponto ideal para reduzir o risco de câncer de próstata. Se você está fazendo menos de 7 vezes por mês, pode estar havendo acúmulo de substâncias na próstata que não é legal. Se está fazendo mais de uma vez por dia todos os dias, pode estar sobrecarregando a glândula. O ideal mesmo é esse meio termo, 2, 3 vezes por semana. Dá tempo para a próstata se recuperar, mas mantém ela ativa e saudável. E aqui vai uma coisa importante que muita gente me pergunta: tem diferença entre masturbação e sexo com parceira? Para a próstata especificamente, os dois têm o mesmo efeito de drenagem da glândula, então, tecnicamente, tanto faz. Mas existe uma diferença importante. O sexo com parceira envolve produção de osteito, aquele hormônio do vínculo e do bem-estar, e tem a conexão emocional, o que é melhor para a saúde geral. A masturbação tem a vantagem de você controlar a frequência e não depender de outra pessoa. O ideal, uma combinação dos dois, de acordo com sua realidade e seus relacionamentos. Agora vamos falar dos impactos a longo prazo na saúde da próstata, porque isso é fundamental. A ejaculação regular foi associada a um risco reduzido de câncer de próstata, como eu já falei. Essa função preventiva se baseia na capacidade da próstata excretar compostos perigosos, incluindo carcinógenos, através de ejaculações repetidas. Pesquisas mostram que homens que ejaculam frequentemente, seja durante relações sexuais ou por masturbação, têm menor risco de desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. No entanto, os benefícios da ejaculação regular precisam ser pesados contra os possíveis perigos da prática excessiva. Para homens com condições pré-existentes como hiperplasia prostática benigna ou prostatite crônica, a masturbação regular pode piorar os sintomas, incluindo problemas urinários ou desconforto pélvico.
Além disso, a tensão acumulada na glândula ao longo do tempo pode levar à inflamação crônica ou aumento da sensibilidade. Para maximizar os benefícios e ao mesmo tempo limitar os riscos, você precisa seguir uma estratégia equilibrada. Prestar atenção aos sinais do corpo, incorporar pausas de descanso e consultar profissionais de saúde quando necessário pode ajudar a manter a saúde e a força da próstata. A próstata é um órgão extraordinário que atende às demandas da ejaculação regular, enquanto desempenha um papel essencial na saúde reprodutiva masculina. A masturbação diária pode ter benefícios como melhora da drenagem e redução do risco de câncer, mas também pode causar problemas como desconforto, sensibilidade ou fadiga se não for bem moderado. Manter uma próstata saudável exige mais do que apenas moderação. Uma dieta rica em nutrientes com zinco, selênio e ômega 3 pode melhorar a função glandular. Exercício regular e água suficiente promovem o bem-estar geral. Igualmente importante é considerar os sinais emitidos pelo corpo. Desconforto, hábitos urinários alterados ou satisfação íntima reduzida não devem ser ignorados. Olha, eu sei que para muitos homens da sua geração falar sobre isso é meio tabu ainda, mas vou te dizer uma coisa: não tem nada de errado em cuidar da sua saúde sexual. Pelo contrário, é sinal de maturidade e responsabilidade consigo mesmo. Aquele tempo em que se dizia que masturbação causava cegueira ou fraqueza já passou há muito tempo. A ciência moderna mostra que é uma parte normal e saudável da sexualidade humana, desde que feita com equilíbrio. Se você está acima dos 50 anos, que é quando os problemas de próstata começam a aparecer com mais frequência, precisa ficar ainda mais atento. Fazer o exame de PSA anualmente é fundamental. Sim, eu sei que tem aquela história do toque retal que assusta muita gente, mas, gente, são 10 segundos que podem salvar sua vida. Vale muito a pena. E não ignore os sintomas, viu? Se você está sentindo dor persistente na região pélvica, se o jato de urina ficou fraco, se está tendo que levantar várias vezes de noite para urinar, se tem sangue na urina ou no esperma, procure um urologista imediatamente. Não fica naquela de deve ser coisa da idade. Pode ser sim, mas também pode ser algo que precisa de tratamento. Para finalizar, quero que você entenda uma coisa: seu corpo é sábio. Ele te dá sinais quando algo não está bem. Aprenda a ouvir esses sinais. Se depois de se masturbar você sente dor, desconforto persistente, se seus orgasmos não estão mais satisfatórios, se você precisa de muito mais tempo para se recuperar, talvez seja a hora de dar uma pausa e deixar a próstata descansar uns dias. E lembre-se, qualidade é melhor que quantidade. Não é porque mais ejaculação pode fazer bem que você precisa virar uma máquina de ejacular. O corpo precisa de equilíbrio em tudo. 2, 3 vezes por semana é perfeito para a maioria dos homens. Se você tem parceira, ótimo. Se não tem, tudo bem também. O importante é manter a próstata saudável e funcionando bem. Cuide da sua alimentação. Beba bastante água. Faça exercícios regularmente. Durma bem, controle o estresse e mantenha uma vida sexual saudável dentro dos seus limites e possibilidades. Isso não só vai fazer bem para sua próstata, mas para sua saúde como um todo. E aí, conseguiu entender melhor sobre esse assunto? Espero que sim. Se você gostou desse vídeo e achou útil, deixa seu like aí embaixo. Se tem algum amigo que também poderia se beneficiar dessa informação, compartilha com ele e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo assim, sem tabu, falando claramente sobre saúde masculina. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 5 sinais de que sua próstata está pedindo socorro. Então fica de olho para não perder. Até lá, se cuida, tá? E lembra sua saúde e a sua responsabilidade.